E pessoal, estamos de volta, né? Muito simples. Agora nós vamos falar diretamente do assunto dos testemunhos de João. Nós já começamos, fizemos uma parte, vamos fazer aqui uma recordação, né? Que quando João Batista, ainda no ventre de sua mãe Isabel, estava ali junto com seu pai Zacarias. Quando Isabel recebe a visita de Maria, com Jesus Cristo concebido pelo poder do Espírito Santo, se encontram ali naquele momento. Há uma explosão, há uma unção, é uma energia fantástica em que João Batista dentro do ventre da mãe ali se remexe todo e ela sente, percebe e sabe e diz a Maria e agradece a Maria pela visita à casa dela junto ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, nesse momento, tanto Isabel percebe, sente, aceita, quanto João ali é ungido e recebe aquele que seria o objetivo de sua vida. É grande desafio de João Batista, olha que desafio sensacional. E isso vai percorrendo até o momento em que João Batista toma para si esse desafio, esse objetivo, com muita fé, com muita determinação e disciplina, que ele, com muita coragem e confiança em Deus, ele simplesmente vive uma vida completamente diferente a todos os que viviam naquela época. Mesmo que uma época como muito diferente da nossa de hoje, sem tantas prazeres a serem servidos que poderiam desviá-lo do caminho, tantas vicissitudes que hoje nos são disponibilizadas, né? Nós temos hoje muitos motivos para desviarmos o foco. Muitos, tá aí. Hoje nós temos entretenimentos mil. Temos dissidências de valores, denominações, tribos, religiões, tudo muito diferente. E um veículo de comunicação rápido e que atinge milhões de pessoas de uma maneira assim, ó, no estalar de dedos. E naquela época não tinha tudo isso. Mas mesmo não tendo tudo isso, João foi viver nas cavernas, com vestes de pele de camelo, comendo gafanhotos, mel, distante de tudo, com confiança, disciplina, e ele sabia exatamente na firmeza que ele recebeu aquele poder, aquele contato, e esse desafio não seria fácil, mas ele recebeu e cumpriu e fez de maneira tal que ele anunciou, testificou, testemunhou que depois dele viria o verdadeiro poder, que viria o Messias após dele, e que ele batizava preparando a todos para a vinda daquele que seria Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que já existia antes dele e era muito maior que ele. Depois, no momento em que os fariseus enviam pessoas para perguntar a João Batista quem ele era, e ele, com muita força, segurança, fé, sem sair do seu foco, tranquilamente, ele respondeu que ele não era o Messias. Aí perguntaram se ele era o Cristo. Não sou. Eu sou o quê? Um profeta? Não sou. E Elias? Quando se pergunta se ele era Elias e ele naturalmente não, primeiro que mostra-se que ele entendia do que ele estava falando, que ele sabia do que ele estava falando, porque muita gente que pode até nesse momento não entendeu por que ele pergunta se ele era Elias ou não, é porque lá em Malaquias, 430 anos antes de Cristo, então as informações naquela época, o tempo entre Velho Testamento até a vinda de Jesus, não são 10 anos, 5 anos, são séculos. Olha que palavra poderosa.
E ele sabia o que ele estava falando, porque Malaquias, 430 anos antes de Cristo, ele disse que haveria a volta de Elias nos últimos e terríveis dias do Senhor. E João Batista, sem hesitar, mostrando confiança e conhecimento, respondeu não. Então, se for um teste, souberam que ele sabia o que estava falando, porque ele não citou. O que você está falando de Elias, né? Quem é esse Elias? Ok? Além da unção, do contato direto que Deus, Jesus, Espírito Santo tiveram com ele, ele ainda sabia, mesmo morando lá nas cavernas comendo gafanhoto e mel, quem era Elias e por que perguntaram para ele de Elias. Olha, existe a dúvida, eles estavam apenas perguntando com interesse ou testando para ir lá e oprimir ele para que não se mudassem, né? A visão de religião e comando espiritual da época, para que não se oprimissem ali, vamos dizer assim, nos nossos termos de hoje, né? Matava no ninho e pronto, e acabou, porque eles tentam fazer das duas formas. A meu ver, ao que eu estudei, depois no transcorrer, no discorrer da história toda, quando culmina lá na crucifixão de Jesus Cristo, eles não aceitaram. Eles não aceitavam. Eles queriam mesmo era que se mantivesse aquele processo que era aquele lá, era uma religião, era isso, era, né, a continuidade do que se instalava na época como a lei do Senhor, a lei de Deus, e não se aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, como Messias. Então ele sabia e firmou o pé, sem se preocupar. Para ele, olha, é um teste, é uma repreensão, uma inquisição, eu vou falar aquilo que tem que ser falado. Então foi dele o sim e o não, assim como se deve ser. Quando Jesus aparece e vem de frente a ele e que ele anuncia, eis aquele que anunciei, que eu disse que viria, que já existia antes de mim, ok? Esse é o Senhor, é Jesus Cristo. Eu imagino que aquele momento foi um momento inimaginável, não para João Batista, mas para as pessoas que ali estavam participando. Foi quando Deus, o Espírito Santo no formato de uma pomba e Jesus Cristo se apresentaram ao mesmo tempo à humanidade de uma maneira ímpar, em que na explosão de poder, em que no momento que João Batista batiza nas águas a Cristo, e que o Espírito Santo solta todo aquele poder, e Deus diz, este é o meu filho, a quem eu me comprazo. É arrepiante, é emocionante. E não só João Batista, que ungido, preparado e levando toda a sua vida a esse momento, e ainda teremos mais histórias de João Batista, mas como pessoas que apenas ouviam a João Batista, tiveram esse momento, essa confirmação. Eu nem consigo imaginar o tamanho da emoção, inclusive João Batista. Eu pergunto a todos vocês e me coloco a perguntar como vamos extrair essa situação de fé, confiança, força, tranquilidade, verdade, ausência de medo? Talvez não, mas assim mesmo a confiança. Eu não acredito que exista em algum ser humano ausência de medo, não, mas sim a confiança de fazer o que tem que ser feito, mesmo com medo. E ali João nos mostra e nos dá exemplo de que mesmo você sentindo qualquer dúvida que seja, se você vive a fé, vive a confiança e tem um projeto, um objetivo, em que você coloca a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo, junto a ti, os seus braços vão chegar até um caminho, vão chegar até um ponto.
Mas mais à frente, ou você que já está acostumado a estudar, a buscar informações de nossa fé em Jesus Cristo, de novo, pessoal, sem nomenclatura aqui, ó, não estou falando nomenclatura, você vai entender, né? Abrir-se-ão as janelas dos céus e descerão bênçãos sem medidas. Nós temos limite, Deus não. Foi a mim uma demonstração, um exemplo quando nós vivemos uma dificuldade, quando nós vivemos apartados, né, de certezas e exemplos sociais que estão aí para a gente ver todo dia, daquilo que é socialmente e politicamente correto, que nós já nos perdemos há muito tempo, o tipo de valor que se é vivido, que se é julgado, que a mim é o único a julgar, né, nos termos da carne são seus senhores, as vossas excelências, juízes de direito, né, e nos termos do Altíssimo é a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para orientar aqueles que nos buscam, para nos ajudar em busca e termos a humildade de que Deus é muito grande para ser interpretado de uma única maneira. De uma única maneira. João Batista nos dá uma demonstração de que dentro de uma caverna, vestido com vestes de camelo, comendo gafanhotos e mel, ele acreditou, fez, se uniu a Deus e ao Espírito Santo e recebeu a Jesus como seu objetivo maior. Então é isso que eu digo a vocês, a você que está nesse momento, vendo esse vídeo, ficou até aqui, está perdido, busca um conforto, busca uma palavra, tem uma dúvida, tem uma dor, está aí talvez no momento em que você esteja em depressão, com uma síndrome do pânico, em desespero, e viveu situações em que você não sabe o que é certo, para onde você corre, pensa bem. Busca Deus, faça como João Batista, confie, acredite com confiança. Depois você decide e vai buscar um líder espiritual que te leve além. Um abraço.